Não precisa ser um botânico, nem biólogo, nem engenheiro agrônomo, para saber que nós estamos entrando aqui num terreno absolutamente fértil. Pela variedade e aspectos das plantas. De fato, nós estamos em um terreno escuro, de cor aproximadamente preta, de uma várzea. Aí a gente subentende que quando tem várzea, tem riacho, rio. Esse material de sedimentação que foi formado ao longo de milhões de anos, criando esse solo, nas várzeas dos rios, lembra bem a origem do ser humano. O homem sempre procurou viver junto dos rios, porque o rio não só tem a água que o homem precisa para tudo, para beber, para tomar banho, tem que ser água doce, no estado líquido, mas também no rio tem o peixe, que é a fonte de alimentação do homem. Então nós estamos aqui no semiárido nordestino, o chamado semiárido nordestino, pela literatura ambiental, é onde chove de 300 a 500 milímetros ao ano. Mas o nosso semiárido nordestino recebe até 1.200 milímetros de chuva por ano. E em 2025 é considerado um ano de seca pela comunidade científica e pelo governo, porque os açudes não tomam água suficiente, não se reabastece com as chuvas. Entretanto, para as plantas nativas é uma dádiva. 300 milímetros de chuva é o mínimo que caiu aqui. 300 litros de água por metro quadrado. Só que isso caiu durante 150 dias, de janeiro até maio ou junho. E a gente voltando ao problema do homem, sempre morar próximo do rio, por conta desses benefícios que ele tem com relação à água doce. Nós somos seres vivos de água doce. Então, segundo a Bíblia, Adão, que é uma espécie humana, que deu origem à civilização humana, nasceu e viveu entre os rios Tigres, o rio Tigre, Eufrates, Gion e Fison, no Oriente Médio. Rios com suas várzeas, suas terras absolutamente férteis, onde tudo que o homem plantava, colhia. E ali nasceu a civilização humana, a partir de espécies outras que já existiam. Nasceu o homem racional. Porque já existiram 17 espécies de hominídeos na Terra. 16 já desapareceram porque não estavam adaptadas às transformações ambientais naturais. Então nós estamos vendo aqui esse espelho de líquido e a gente não vê se está escorrendo, provavelmente é empoçado, parado. E caminhamos um pouco aqui ao lado. Aqui existia uma mata. E aqui nós não estamos na mata nativa, porque não existe mais, porque ao longo de 200 anos ou mais, o homem usou essas terras para produzir agricultura e criar gado. A gente vê aqui o tronco
da algaroba que foi arrancada pela máquina. Pelas dimensões a gente vê que esse é um terreno absolutamente fértil. Então a mata que existiu aqui com mais de 400 espécies de vegetais a nível de árvore e arbustos. E hoje a gente está vendo aqui só a algaroba, que não é planta nativa daqui, dessa área do Brasil. Mas se deu muito bem porque ela veio dos desertos secos e salinizados. E aqui ela encontrou essas várzeas extensas, onde o solo se aproxima da cor preta. Tal é a quantidade de massa orgânica que está compondo esse solo, que aqui normalmente é chamado de massapê, ou seja, a massa com o pé quando está molhado, mas quando está duro, quando está seco, é duro feito pedra, de grande fertilidade. Então o homem procurou isso aqui, embora todo o resto da área seja terreno pouco férteis, à medida que a gente vai para os altos, só essas várzeas já eram suficientes para que o homem desmatasse para produzir todo tipo de lavoura que ele plantasse aqui. Por conta de, no mínimo, 300 milímetros de chuva, que aqui é considerado ano seco, e podendo chegar a 1.200 milímetros de chuva no tempo de lanina, que é um fenômeno climático que traz muita chuva para cá, que por acaso está se formando nesse momento no Oceano Pacífico, aqui na costa da América do Sul, por acaso, mas não vai trazer os benefícios aqui hídricos, porque não é tempo de chuva, cada coisa no seu tempo. Quer dizer que se esse lanina que está se formando no Oceano Pacífico, na costa da América do Sul, do nosso continente, acontecer em janeiro, aqui cai muita chuva. E esse ano de 2025 até agora não tinha nenhum fenômeno, nem lanina que traz muita chuva, e nem El Ninho. Aqui nós estamos vendo uma obra hídrica, onde o homem tentou botar um lance de canos para esgotos. E nós estamos caminhando paralelo ao riacho, que é proveniente das lagoas de tratamento de esgotos. Então todo aquele líquido que a gente está vendo ali não é da chuva, é dos esgotos de uma cidade com 4.000 habitantes, que recebe 200 metros cúbicos de água por dia. 4.000 habitantes, 50 litros de água por pessoa ao dia é a cota de distribuição dessa água, calculado pela ACAERN, Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte. E nós caminhamos então ao lado do riacho, e quando a gente disse que a humanidade sempre procurou, desde os mais longínquos tempos, viver junto dos rios, por conta dos benefícios da água corrente, porque a água é vida, e nós somos seres vivos de água doce. Aqui não foi diferente. O homem se encostou há 200, 300 anos atrás aqui nessa área, por conta desse riacho, que, como a gente mostra aí, hoje é um riacho onde escorre esgotos, mas já foi riacho de água, até posso dizer que permanente, água corrente permanentemente. E o riacho por onde ia passando ia produzindo vida. Grande parte dessa água se filtrava no chão, formando os grandes lençóis. E quando o lençol estava saturado de água, ele aflorava na terra, estourava, criando os olhos d'água, ou seja, fontes de água permanentes, perenes. Então a água corrente trazia muita vida. Imagina disponibilizar de água doce corrente
em um riacho durante o ano todo. E hoje, quando a gente chega no riacho, o líquido que a gente vê aí é esgoto empoçado. Mas nós estamos caminhando também numa área de criação de gado, principalmente bovino. E a única opção para o animal beber é esse líquido que a gente está vendo aí. Daqui para o rio Potengi, onde ele despeja lá no Potengi, que é o Rio Grande do Norte, dá no mínimo 14 quilômetros de extensão, de distância. Muitas fazendas de gado estão lá e esse gado dispõe para beber desse único líquido altamente contaminado dos esgotos. Apesar desses esgotos se originarem da estação de tratamento de esgoto, que eles chamam de tratamento, na realidade é um material que é empoçado, é feito os tanques de alvenaria para armazenar esse líquido e ali as bactérias vão tratando, que chama de tratamento, esse líquido. Mas como já disse em outro vídeo, grande parte desse líquido contém soda cáustica, ácido muriático, detergente, água sanitária, que o homem coloca para destruir os micro-organismos, incluindo as bactérias, antifungo, antivírus, antibacteriano. O homem coloca aí não só para tirar a fedentina dos seus excrementos, mas também para destruir os micro-organismos que ele diz que está tratando esse líquido. Na realidade não há tratamento algum, porque as bactérias certamente não conseguem sobreviver em um ambiente desse. Mas é o que se tem. E o fato de se ter apenas isso aí, o homem naturalmente não dispondo de outro líquido para o gado beber, ele vai se alimentar, vai bebendo isso aí. Matar a sede certamente sim, mas certamente as quantidades de doenças que isso vai causar no organismo do animal são extraordinárias. Mas a gente precisa mostrar isso porque nós temos condições ainda, tecnologia até, para captar e armazenar a água da chuva sem ter essa sujeira, sem ter essa imundícia. Porque a gente sabe que quando a água do chão, a água da chuva bate nesse terreno, ela vai adquirir pelo menos 80 elementos químicos, físicos e orgânicos, que não fazem parte da água. É do chão, mas não fazem parte da água. Inclusive a matéria putrefata dos excrementos. Então hoje nos açudes, os açudes, esse riacho aí vai para alguns açudes. Porque como a gente disse, ele é um afluente do rio Potengi, que é o Rio Grande do Norte. E no açude toda essa sujeira vai se acumulando. E mesmo que o açude seque, para a atmosfera vai apenas a água que evapora. O que não for água fica aqui mesmo. E a gente vê aqui o sistema de esgoto que o homem tentou transferir por fora do riacho, não deu certo. Porque foi mal dimensionado. Foi subdimensionado. Não dava vazão a grande quantidade de esgotos. Que, como a gente disse, numa cidade que todos os dias produz 200 metros cúbicos de esgotos. Não dava para passar nesse cano de 100 milímetros ou de 70 milímetros de diâmetro. Então voltou para o riacho. A ideia era desviar os esgotos do riacho, para que o gado pudesse ser criado aí sem ter que beber esse lixo. Como a gente disse, pela grande quantidade de drogas da limpeza, que são altamente danosas para o ambiente, porque tudo que mata inseto e micro-organismo mata também gente e mata o gado. Essa é uma questão de dose e de tempo. A gente vê como é um solo realmente duro quando seca. Parece pedra. E nós estamos caminhando aqui, de repente encontramos uma pessoa
Diga aí, amigo, tudo bom? Tá cortando aí madeira, é? Sim. Tá bom. Tá certo. Então nós estamos vindo aqui. Por que esse cidadão está cortando madeira aqui? Porque ela existe. Se ele for para as partes altas, já não existe essa madeira. E por que essa madeira se desenvolve tanto aqui nessa condição? Porque aqui é muito fértil, qualquer chuvinha nasce muito pasto aqui, né, cidadão? Aí, seu João, é legal? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem Você aí? tá só filmando. Né, rapaz, eu tô fazendo uma filmagem aqui para o mundo inteiro saber o que acontece aqui. Porque o Brasil é um país muito rico em recursos naturais. Não é, moço? E a gente vive numa miséria desgraçada, né, nesse país. Agora tá. Agora o trem tá... Tá preto porque tá vendo como o Brasil precisa de outros países, né? Pois é, né, moço? O João parece que sentou em cima do muro e ficou só comendo. É. E está enroladinho. Tá enroladinho, tá enroladinho. E Aí... não percebe, cada vez mais só piorando. É. Sabe, parece que os homens cansou a mente de fazer alguma coisa. Para dar certo. Pra dar... Exatamente, tá faltando isso. Nós temos que fazer... Olha, educação ambiental engloba todas as formas de conhecimento humano. Então, quando eu encontrei aqui, você nesse ambiente, eu estou falando por que essa terra é tão fértil, que é uma várzea de rio, eu citei que Adão nasceu num ambiente desse. Por que Adão foi criado na beira de um rio, chamado Rio Tigre, Eufrates, Gion e Fison? Porque não só tinha água que ele precisa todo dia para tudo, né? Sim, isso. Mas também estava o alimento, o peixe, não era? Isso. Com aquela água ele podia, por exemplo, porque é um deserto lá onde ele nasceu, né? Sim. Ele podia fazer irrigação de lavoura, né? Porque se tiver água doce, tem vida. E isso é o que nós estamos fazendo aqui. Ó, seu Damião, o senhor falando aí, você vê, lá no Pará, que eu morei aqui um tempão lá, né? Lá no Pará tem a energia tocada nos rios, Rio Tocantins. Sim. Aí tem aquele outro rio lá de cima, lá da Transamazônica, lá, Sim. né, perto da Amazônia. Sim. Aí agora já vê aqui no Nordeste, aproveitando esse sol lindo que Pronto. Deus mandou, É. a eólica. É eólica também, que é do vento, né? Não é não? A energia solar e A eólica. energia solar, Duas fontes de riquezas energia natural que Deus mandou, tá aí. inesgotável, é. Então nós temos muita riqueza que outros países não têm. Não. Mas o homem simplesmente não aprendeu a aproveitar essa riqueza que tem de forma natural. Eu estou me referindo ali ao esgoto, seu João. Eu estive lá naquele negócio do esgoto. Sim. Aquele esgoto, veja bem, não tem tratamento. Ali eles botaram ali porque as bactérias que vão fazer o tratamento. Vai comendo, né? É. Só que o camarada bota soda cáustica, ácido muriático, água sanitária naquele esgoto, aí as bactérias morrem, porque ele já bota para elas morrer. A gente não bota isso dentro de casa, né? Isso. Pronto. Então as bactérias ali não estão funcionando não. Aí é isso aí, seu João. Boa sorte, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui, vou concluir o meu vídeo para ir embora. Até logo. Então nós estamos vendo aqui como o homem não aproveita satisfatoriamente as riquezas que nós dispomos. O fato de existir essa possibilidade de o homem captar e armazenar água da chuva sem contato com o chão, sem fuga, sem contaminação, em pleno século XXI, e chuva aqui tem até demais, quando a gente diz que quando chove no mínimo aqui 300 milímetros, 300 milímetros são 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. E essa água já não está aqui. Faz apenas 2 meses que parou a estação chuvosa, parou em junho, nós estamos já em agosto. Mas a água não tem nem 1% dessa água que caiu aqui, estão aqui. Está aqui nas plantas, por exemplo, não está. As plantas já estão ficando amareladas, perdendo folhas, porque para diminuir a dependência de água. E o solo não tem água algum. Não tem água nem ao alcance das raízes, por exemplo, dessas plantas, que a gente vê que elas estão secando porque as raízes não estão alcançando a umidade do solo para a coleta de água e coleta de nutrientes minerais. São informações que a gente coloca aqui nesses vídeos. Como a gente disse, a educação ambiental compreende todas as formas de conhecimento humano, que certamente não tem nenhuma fonte de informação, pelo menos aqui no Brasil não existe, somos exclusividade. Principalmente mostrar aqui que o rio que passa aqui, o riacho,
não traz benefício à vida. Se alguém precisa perguntar, tem algum peixe aí ou sapos? Com certeza não. Porque esse material, como a gente disse, esse líquido é proveniente de esgotos. A gente vê pela cor do líquido, a quantidade de massa orgânica estranhas que se aproveitam dessa situação, dessa degradação, porque é disso que elas se alimentam. Mas a maioria, 99% dos seres vivos, animais e vegetais, não utilizam esgoto como forma de água. Nem Israel, que é considerado um dos países mais adiantados em termos de tratamento de água, consegue transformar esgoto em água potável. Eles transformam esgoto lá no Israel para abastecer, para fazer irrigação de lavoura, porque as plantas, algumas plantas, na realidade, têm capacidade de tirar água daí sem coletar o sistema de contaminação. E nós vamos encerrar nosso vídeo para não ficar muito extenso, mas nós voltamos ainda outro dia aqui para complementar esse material que é absolutamente necessário como educação ambiental. Rimou.